Esse tema que é maravilhoso, é um tema vasto. E aqui a gente pretende, na verdade, fazer um bate-papo, uma coisa muito leve, tá, pessoal? Então, assim, se vocês tiverem as perguntas, a Natália também, querida, entrou, Vinícius, boa noite. Mas você quer explicar, Maíra, como é que vai funcionar o esquema? Então, vamos lá. A gente postou no mês de julho 4 tratados de dança, na verdade 5, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses tratados, pontuar algumas coisas e mais conversar mesmo, né? E se vocês tiverem perguntas, dúvidas, vai mandando, né? Que a gente vai ter um momento de resposta. Uhum. E aí a gente vai, cada um ficou um pouco que responsável por falar um pouquinho sobre cada tratado. E a gente vai fazer essa conversa, assim, bem tranquila, né? A proposta não é ser uma aula, mas é mais para a gente adentrar o assunto, né? Isso. Será que a gente já começa? A gente podia se apresentar, cada um pouquinho, né? Para que você. Não sei se todo mundo aqui nos conhece. E eu acho que é interessante cada um falar um pouquinho sobre sua trajetória, bem uma pincelada, né? Para a gente, para o pessoal conhecer a nossa trajetória, né? Por que a gente acabou chegando, né? No fundo é isso. É um pouco explicar para vocês como é que nós nos juntamos dentro desse caminho pela busca do conhecimento e que nos uniu aí com dança, música, enfim. Então, Quer começar? primeiro as ruivas, sempre. As ruivas? As... Gente, então que bom. Então, boa noite a todos e todas que estão aí. Que bom que vocês estão nesse bate-papo com a gente. Eu sou a Clara, Clara Couto. Eu sou historiadora e bailarina e professora. E, enfim, para mim foi uma. Eu cheguei nessa coisa das danças antigas, da dança barroca, pela pesquisa em história, mas também pela minha trajetória de dança. Então, foi uma maneira de juntar essas duas paixões, esses dois ofícios, né, com a pesquisa e a performance também dessas danças antigas. Eu fiz o meu mestrado na USP sobre as danças dos balés de corte e faço parte do grupo Passos do Barroco, aqui juntamente com esses outros, com esses três lindos aqui. Muito bem. Próximo, ele, o nosso rei, Osni, Na falta de outro, né? coroado. Bem, gente, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha, a forma como eu cheguei, né, na dança barroca foi através da música, né? Eu desde os 11 anos estudo música, mas vamos resumir um pouco essa história. Então, o meu bacharelado foi em regência e depois em cravo. Eu fui aluno do professor Edmundo Hora. Atualmente faço um mestrado com a professora Helene Yankee, na Unicamp. E nos festivais de música antiga de Juiz de Fora, nos anos 90, eu tive o primeiro contato com a dança barroca, né? E por que, né, eu fui atrás disso? Porque boa parte do repertório que a gente toca ao cravo, né, é repertório inspirado pela dança, ou muitas vezes, em alguns casos, feitos para serem dançados, né? Então, para entender um pouco melhor esse repertório, eu procurei, né, naquele momento, no 96, me matriculei no curso de férias, nas aulas de dança barroca, e aí descobri um gosto muito grande por isso, e achei que tinha tudo a ver estudar isso para poder entender melhor o meu repertório. E aí começou, né, e nunca mais eu parei. E atualmente o meu mestrado, inclusive, é fazendo essa intersecção aí entre música e dança a partir do repertório do século XVIII. Basicamente é isso. E eu vou pegar o gancho porque a minha trajetória também tem a ver com essa do Osni, né? Eu sou violinista, me formei na Unicamp também e estudei na Holanda, no Conservatório Real de Haia, né? E lá eu fui estudar violino barroco, tive contato com dança barroca
E aí é uma coisa que puxa a outra, né? A gente sabe que à medida que a gente mergulha no conhecimento, é tão vasto que cada vez mais, né, abre mais aquele campo e a gente se apaixona cada vez mais. Bom, só para... Eu imagino que o público aqui é bastante eclético, então quando a gente fala de danças desse período que a gente vai tratar hoje, são aqueles títulos que eu acho que muitos de vocês já ouviram, né? Minueto, sarabanda, né? Magavota, né? Que faz parte do repertório não só instrumental, musical, mas também de muitos balés que restaram alguns, né? Algumas dessas danças antigas, né? Então é isso, assim, cada um aqui como vocês viram, a Clara, historiadora, o Osni também músico, eu violinista também fui pro lado da dança, e agora chegamos na Maíra também, que é super bailarina. Fala um pouquinho da sua trajetória, então, aí a gente começa. Então, eu sou a Maíra, na verdade, eu sou da dança, eu vim pela dança, né? Fiz a formação tradicional, assim, né, de conservatório de balé clássico, depois fui fazer dança na Unicamp, aqui em Campinas, e no final, né, já tinha algumas tentativas de tentar encontrar um pouco sobre esse período, essa dança que se fazia nesse período, mas nada com muito sucesso, assim. Então, depois que eu terminei, eu encontrei, né, eles magicamente ali no CRD, né, oferecendo uma oficina que a Beatriz Massan estava oferecendo para gente, e ali eu achei fantástico, assim, a maneira como foi conduzido, né, como introduzir essa linguagem e tal. E aí depois fui mantendo contato e faço parte do grupo junto com os três belíssimos aqui. E também tem esse interesse muito entre as relações, né, de dança e música, aprofundar, e dentro desse repertório isso é bastante evidente. Então acho que isso também me atraiu, né? É sobre isso, minha gente, assim, essa conexão música e dança. A gente está falando do século XVII, XVIII, tá? E o que a gente vai pontuar para vocês, mas é pontuar mesmo, são sobre 4, né? 4 tratados, né? 5 tratados, 5, na verdade. 5, né? Então a gente vai começar para vocês terem uma ideia do campo que isso abre para nós de informações, né? Vamos contextualizar e entender por que é importante nos aproximarmos desses tratados, o quanto crescemos enquanto artistas, enquanto músicos, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos e eu já vi pessoas muito importantes aqui, tipo Hércules Gomes. Hércules Gomes está assistindo, really. Bora lá. Ai, mas que bom, gente. Então, nosso tema desse bate-papo de hoje, então, são os tratados da Belle Danse, né, da bela dança francesa do século XVII e XVIII. E é isso que o nosso grupo Passos do Barroco faz, né? A gente faz a pesquisa e a performance a partir de uma pesquisa em fontes históricas, né? Então, essas fontes históricas são registros da própria época, né? E do século XVII, XVIII, são registros que nos trazem muitas informações, né? E esses registros estão dispersos, podem ser imagens, textos, objetos materiais, etc. Mas os tratados de dança são fontes por excelência, né? Porque são obras que têm por objetivo, né, lançar as bases, as regras, os princípios, os fundamentos de uma arte, né, da arte da dança. Então, delimitando essas regras e tudo mais, a gente tem bastante referências do que se entendia e de como se praticava a dança naquele período, né? E quando a gente fala desses tratados, muitos têm esse caráter mais de manuais, né, de ensinar como dançar, quais são os passos, quais são os gestos, como são os termos, etc. E muitos têm um caráter, às vezes, mais teórico, mais estético, mais histórico, né? Mas, em geral, eles têm essa questão de serem manuais de regras de como dançar, né? E
os tratados sobre dança, né, começam a surgir ainda no século XV, né, na Europa, os tratados escritos, né, e impressos. Mas agora a gente vai tratar dos tratados da Belle Danse, ou seja, os tratados que começam a surgir a partir da fundação da Academia Real de Dança, que foi fundada pelo Luís XIV na França em 1661. E aí já são tratados dessa dança nobre, esse estilo e essa técnica de dança nobre, mas nesse contexto das academias, né, que controlam esses saberes sobre a dança e o ensino também, né, congregam esses mestres de dança autorizados, né, a refletir e elaborar sínteses sobre a dança. E é importante a gente entender que esses tratados são obras escritas, impressas, escritas em formato de texto, mas muitas vezes trazem gravuras, às vezes trazem símbolos, códigos, como notação de dança, a gente vai ver logo mais, e fazem parte de uma cultura letrada, né, que é feita para circular entre quem sabe ler, né, quem pode ler, que nessa época, no século XVII e XVIII, principalmente, ainda é uma coisa muito restrita, né? Então, circular entre essa nobreza, uma burguesia aspirando à ascensão social e os mestres de dança, né? E os bailarinos de ofício, né? Esses bailarinos profissionais também. E é importante a gente lembrar que os tratados, muitas vezes a gente pensa no tratado como aquilo que inaugura um conhecimento a partir da sua data de publicação. Mas é importante a gente percebê-los também como o final de um processo, né, uma síntese de todo aquele saber, a prática sobre a dança elaborada até aquele momento. E nesse caso, esses tratados da Belle Danse também refletem todo esse saber, essa prática, essa técnica sistematizada na França pela Academia Real de Dança. E esses tratados permitem difundir, né, essa dança francesa acadêmica por toda a Europa, né? E são carregados junto com os mestres de dança que vão ensinar em várias cortes, né, europeias. Para vocês terem uma ideia, entre 1661 e até metade do século XVIII, são publicados pelo menos 25 tratados, até mais, sobre a Belle Danse, né, em francês, mas também em inglês, em alemão, em português, em espanhol. Então, é um volume bastante grande desse tipo de obra que procura estabelecer um método, né, uma técnica e um método bem cartesiano, né, e vai tentando chegar em todas as possibilidades do movimento, dos passos, etc., né? Então, agora a gente vai passar para alguns tratados que a gente selecionou. 2 tratados franceses, do Feuillet e do Rameau, depois um tratado inglês, do Tomlinson, e depois 2 tratados portugueses, do Cabreira e do Bonin. Então, para começar, vou passar para a Maíra para falar sobre a coreografia. Certo. Rosni está caindo e voltando, né? Então vai tendo essa interferência. Mas vamos lá. Então, ó, a Raquel tá com ele ali na mão, né? Que é um tratado de 1700, que ele traz essa palavra, né? Coreografia. Então, dentro desse tratado, a gente vai ter uma série vai ter uma organização sobre o movimento de uma dança que já estava se fazendo, né? Então não era para se criar a dança, mas era para se registrar aquilo que já se fazia antes. E aí, ó, o título completo, né, seria Coreografia ou a arte de descrever a dança por caracteres, figuras e signos demonstrativos. Então, você vê que existe uma necessidade de você colocar no papel, né, aquilo que se dançava para ter esse registro, como a Clara bem colocou, né? E aí vou colocar um pouquinho como é organizado, né, esse material.
que foi feito pelo Fourier. Tem aí uma questão, né, dos mestres de dança, né, tanto do Fourier quanto do Bouchan, que existe um processo do Bouchan contra o Fourier, que na verdade teria sido ele a sistematizar e tal. Então, mas quem fez a publicação foi o Fourier, né? Então, nesse tratado a gente tem um caminho assim descritivo que seria, vamos só deixar o Osni entrar aqui, que seria assim, né? Ele vai começar. Todos os tratados, na verdade, nesse período, eles têm uma obrigação de fazer uma menção a alguém, né? Geralmente ao rei, que é aquele que possibilita que exista essa publicação. Mas aqui ele também faz uma menção honrosa a um outro mestre de dança, que é o Pécur, que ele vai ter todo São 2 páginas de elogios ao mestre, né? É basicamente isso. Você é tão grandioso, tão belo, exemplo para todos, aquela coisa toda. E aí ele vai entrar depois apresentando da seguinte maneira, né? A gente tem a questão espacial, que vai falar sobre a sala ou o teatro, né? Onde eram dançadas essas danças. Ele vai falar como essa organização vai ser feita, então a gente vai ter essa ideia de que a gente vai estar vendo de cima a dança, como um mapa mesmo. E a partir disso ele vai falar sobre o caminho. Né? Então, se a gente vê aqui de cima, né, o que a Raquel está mostrando, esse é o caminho que vai se fazer no chão. Né? Então, né, a Clara está mostrando o ponto onde ele comenta e a Raquel já está colocando como seria, né, o uso disso. Então, a gente vê de cima, né, esse mapa e esse caminho, esse trajeto que é feito. Depois ele vai trazer as posições dos pés, que é aquilo que a gente conhece muito no balé clássico, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, que foi sistematizada pelo Bouchan. E tem as posições verdadeiras, que seria o nobre, tarará, e as posições falsas, que seriam as posições en-dedans, que são os pés para dentro. Então, já existe também o caráter, né? Se seria o nobre, se seria algo mais grotesco, né? Então, a Raquel está mostrando ali, né? Os pés que ficariam para dentro, ali seria uma primeira posição falsa, né? E ao contrário, abertinho seria uma primeira posição verdadeira. Depois, só pontuando, tá, gente? Depois a gente tem o passo, que seria essa transferência do peso, né? Como é que você desloca o peso que vem, né, derivado desse caminhar, assim, então, e ali ele vai sempre demonstrando o signo que vai ser utilizado na partitura de dança. Então você vê, né, que tem trajetória para frente, para trás, em círculo, tarará, né, tem várias possibilidades. Dentro disso ele vai colocar outros signos para demonstrar os movimentos que o corpo faz, né, que seria o plié, que é a flexão dos joelhos, os elevés, que é a suspensão, e por aí vai, né? Todos os signos estão ali. Depois disso, ele vai trazendo essas combinações, né? O que é um plié com elevé, né? Que vai ser um salto, depois o plié, e tarará. Então, são as combinações, né? A Clara está aí demonstrando nesse livro belíssimo que ela tem. Porque eu tenho a cópia, né? A Clara tem uma publicação. Eu também tenho uma cópia, gente, tá? Não, o meu não é original, não, gente. É um facsímile, tá? Ele é feito Mas é uma publicação como se fosse, mas é uma publicação boa. Então, ó, seguindo, a gente tem a caminhada, que aí ele vai trazer um pouco sobre as direções, né? Para frente, para trás, laterais. Então, ele vai adicionando conteúdos, né? Sim, é incrível. Acho maravilhoso. Incrível, E depois a gente tem uma sequência, assim, ele vai complexificando cada vez mais, né? Então tem o marché, né? Que é essa caminhada. Então é circular para frente, para trás e tudo isso. E depois ele vai trazer tabelas das possibilidades. Então a gente vai
muitas tabelas, infinitas, né? Todas as possibilidades de pas de bourrées. Então, pas de bourrées para frente, pas de bourrées para trás, para o lado, pas de bourrées assim, pas de bourrées assado, tabelas e tabelas, tabelas que é uma tentativa, assim, de você abarcar tudo, né? Todas as possibilidades possíveis, assim. Depois dessas infinitas tabelas que ele vai trazer, ele vai falar sobre a cadence, que é a relação com a música, que é fantástico, né? Aí que a coisa... Porque, vejam bem, só um comentário. Imagine vocês que a gente tem essas 1000 tabelas, né? Essas tabelas, se a gente não tem como colocá-las associadas à música, ela vira uma coisa muito, muito teórica, não é isso? Agora, imagina que ele é tão precioso assim, na informação que ele traz nessa parte que ela falou que é do cadence, que traz justamente a relação entre a duração dos passos, a localização no compasso, de maneiras que, vamos só dar um exemplinho, ele fala sobre gavota, chacona, gigue, ou seja, as nossas queridas danças, né, que a gente toca, ele relaciona o compasso musical e o passo. Então, tudo que a gente está falando aqui é para demonstrar também que esse estudo, ele é muito preciso, tá? Ele é muito preciso, a gente consegue, por isso, por causa dessa informação extremamente bem escrita, né? Conseguimos trazer para a prática, porque sai da teoria, vem para a prática, né? Uma dança que é do século XVIII. E conseguimos voltar a dançá-las, claro, com uma interpretação atual, mas conseguimos, porque esse é um belíssimo documento, com muita precisão, né, na documentação. É só um comentário. Uhum. E aí que vem esse interesse também, né, da minha parte, quando eu vi isso, né, que existe uma relação que tem aquela questão, né, de dependência, não dependência. Na verdade, é uma coisa só. Não existe essa dependência ou não dependência aos meus olhos, e acho que ao do grupo também, né? É tudo feito junto. Então, né, os compassos têm a mesma relação com os passos. Então, se você contar ali, né, existe na partitura da dança a divisão dos compassos relacionados aos compassos da música, que inclusive a partitura ela tem aqui a partitura musical em cima, né? E a partitura de dança acontecendo. E a cada página que você troca, né? Você vai ter se você contar aqui, né, quantidade de compassos, vai ser a mesma quantidade de compassos da partitura. Então, é uma relação muito próxima, né? E que não tem a ver com a questão da dependência. Ah, mas a dança vai depender. Não, é um outro pensamento daquele momento. As coisas são feitas juntas. Assim. Ao ponto de que muitos músicos também eram bailarinos, né? E assim, era praticamente eram duas faces de um mesmo profissional, né? Que a gente hoje está tudo separado, mas era a mesma. Eu acho que eu falei uma vez sobre isso, que quando a gente pensa nos brincantes de hoje, né? Do cavalo marinho, o pessoal que tem aqui na tradição brasileira, é aquilo. Então é o cara que toca e dança ao mesmo tempo, e que atua, que declama, né? Então é o mesmo tipo de atuação. São várias funções no mesmo artista, né? Exatamente. Em especial o mestre de dança, né? Que era sempre um violinista, que é mais ou menos o exemplo da Raquel, né? Que é violinista e bailarina, é nossa métrica de dança. Pois é. Então, essa pessoa, né, ela vai centralizar tudo isso. E só para finalizar, né, dentro do coreografia, que ele vai trazer a ideia de figuras espaciais. Então, não é só o trajeto que você vai fazer naquele espaço, existe uma relação dentro daquilo. Então, as figuras simétricas, assimétricas, né, tem toda uma divisão, assim, né, uma categorias ali de como esses trajetos podem ser colocados, que são esses desenhos no espaço. Imaginar que
aquilo que era dançado não era dançado necessariamente no palco que a gente conhece hoje, né, que é o palco italiano, que a gente senta na frente, bailarino, dançarino, quem for, né, vai estar apresentando para frente, é uma outra característica, assim, de quem está apresentando. Então, existe uma dimensão mais 3D, talvez, também, né, dependendo do lugar, do salão ou do teatro. E ele tem um final ali que ele comenta sobre os braços e as mãos, que é uma questão, né, que existe uma anotação de braços, que ele mostra, mas nas partituras a gente não vê essa anotação. Então, fica nesse entendimento que existe algumas regras, né, que vocês vão ver que depois a gente vai falar um pouco mais, mas que existe aí uma possibilidade, talvez, de um estilo, de um improviso, de uma outra maneira de se fazer esses braços, né? E aí eu finalizo aqui a coreografia, só joguei informações, né? Posso fazer só um comentáriozinho? É muito interessante também ver que essa obra, a coreografia, ela lança também, ela sistematiza todo um vocabulário de dança, assim, um vocabulário do nome dos passos e de termos usados em dança, que já existiam, né? Como eu tinha falado, já existiam antes e tal, mas pela primeira vez eles são sistematizados dessa forma. E vários termos se mantêm até hoje na dança, no balé clássico, né? Os termos de passos, como coupés, demi-coupés, às vezes com sentidos diferentes, né? Pas de bourrées e etc. E o próprio termo chorégraphie ou coreografia, que originalmente significa a escrita da dança, né? E a escrita mesmo, né? A anotação da dança no papel. A composição de dança, a sequência de passos, era tida como uma composição de dança, e a chorégraphie, a coreografia, era a partitura de dança, né? Mas o termo se manteve ainda até hoje com o sentido dessa composição, né? Eu queria só exemplificar aqui, não sei se nem todo mundo é da dança, então só para dar um exemplo para vocês visual, né? Essa coisa que a gente fala das 5 posições dos pés, né? Que vai até o balé, que todo mundo treina, quem faz balé, né? Ela está codificada pela primeira vez pelo Fourier, nesse tratado, e ser isso aqui, ó. Primeira posição, os calcanhares estão juntos. Segunda, afasta. Essa distância é mais ou menos um pé de distância, tá? Terceira posição, junta o calcanhar aqui no meio do outro pé. Na quarta, avança. E na quinta, fecha. Que não é aquela super quinta fechada do balé que vocês conhecem, mas enfim, são essas posições que vão permanecer durante todo o desenvolvimento do vocabulário dos passos, né? E também a relação deles com a música. Isso no século XVIII. Depois isso se desfaz, tá? Mas até o século XVIII, a gente tem, 17, 18, a gente tem essa presença dessas... Tudo que vocês olharam nessas partituras de dança tem essas posiçõezinhas aqui. A gente, depois de treinar o olho, a gente reconhece onde está a primeira, onde está a quarta, onde está a quinta, tá? Então é só uma dica, fica a dica. Então podemos seguir, né? Quem ficou com... Pierre Rameau? Pierre Rameau. É o próximo. Olha só. Vocês me ouvem? É um pouco... Vocês me ouvem porque eu estou com problemas técnicos aqui. Então, eu saí da live várias vezes. Tá me ouvindo? Sim. Vamos lá. Você ia falar? Não, eu ia falar que esse tratado que a gente falou até agora é o primeiro, é o pai de todos, né? Que é de 1700, que foi publicado por um mestre de dança do Luís XIV. Agora a gente dá um salto, 1725, também para um mestre de dança francês, mas não do Luís XIV, enfim, mas que é o próximo assunto. Vamos lá. Então, acho que tudo isso só é possível, né? Porque nós temos esse primeiro tratado, o Fourier, que traz essa possibilidade de escrever, né, de uma forma de escrever os movimentos, e através disso a gente consegue, então, reconstruir, né, ou tentar entender um pouco desses movimentos. O Pierre Rameau, o tratado Le Maître à danser, o mestre de dança, é um tratado publicado em 1725,
Sabe-se muito pouco sobre Pierre Rameau, tá? Todo mundo, ele tem o mesmo sobrenome do compositor, que é também muito importante, o Jean-Baptiste Rameau, né? Acho que é Jean-Baptiste. Sempre esqueço. Mas, Philippe Rameau. Pardon. Jean-Philippe Rameau, a princípio não tem nenhum grau de parentesco, mas enfim, o Pierre Rameau tem uma importância muito grande, né, o tratado dele, para nós, porque ele vai trazer um volume bastante grande de informação descritiva dos passos, né? Então, de forma textual, ele vai trazer a descrição dos movimentos assim, com riqueza de detalhes. Tá? Ele tem aí mais de 250 páginas de texto. Tá? Eu vou só rapidamente descrever o conteúdo dele. Né? Então, ele começa falando do posicionamento do corpo, da forma de andar, das 5 posições dos pés e suas origens, das reverências, de como tirar o chapéu, de como se comportar socialmente. Então, nós vemos aí também regras sociais, né, de comportamento, de etiqueta, além da dança, né? E é interessante, eu gosto muito de uma Ana Teixeira, pesquisadora também, ela fala assim, a dança é uma maneira de estar em sociedade, né? Essas regras não são só no salão, elas permeiam o dia a dia das pessoas, tá? E a iconografia depois vai mostrar pra gente muito bem isso, certo? As ilustrações são magníficas. Aí o tratado, o Le Maître d'Danse ainda continua falando sobre o cerimonial do grande baile real, e ele vai descrever algumas características do baile na época do Luís XIV, né? Vamos lembrar que em 1625 nós já temos aí Luís XV, acho que é isso, né? Mas ele faz menção aos bailes na época do reinado do Luís XIV. Depois ele vai fazer um discurso bem grande sobre os movimentos em geral do corpo e vai falar sobre a courante, que é uma dança que foi a preferida do Luís XIV. Então, nós temos aí toda uma questão de elevar essa figura que é importante para a dança. Né? E depois vai entrar numa sequência de descrições dos passos. Demi-coupé, pas diminué, contretemps diminué, ton de courante, pas grave, enfim. A maioria dos principais passos que Fourier já mostra como que são escritos, o Rameau vai escrever com detalhes muito preciosos. Então, saímos de quarta posição, o peso está na perna esquerda, a perna direita se aproxima, flexão nos 2 joelhos, e assim a gente vai lendo e vai tentando no corpo essa descrição de passos. Numa segunda parte do tratado, o Rameau traz, então, questões ligadas ao posicionamento dos braços e os movimentos específicos dos braços. Exatamente o que ela está mostrando nas imagens, que incluem movimentos a partir do ombro, do cotovelo e do punho. Né? Então, ele vai explicando como que esses movimentos podem acontecer combinados com os passos. Quais são as regrinhas básicas, como a Maíra falou, né? Quais são as regrinhas básicas de combinação desses movimentos de braço com as pernas, né? É interessante que depois de dar uma vasta explicação sobre isso, no final do tratado ele fala, olha, mas é sempre bom lembrar que o bom gosto, né, tem que prevalecer, ou seja, ele dá uma liberdade de colocação desses braços, né, de organização do corpo aí. E aí, na segunda parte, o tratado ele vai, então, descrever cada braço, cada passo que ele explicou na primeira parte. Né? Bem, para vocês, é um tratado bastante volumoso de informação, né? Uma informação concentrada muito no movimento. Né? Agora eu vou falar como músico. Eu já olhei o tratado inteiro buscando informações sobre a música, né? Porque a minha motivação primeira com a dança foi encontrar informações sobre a música, e é muito interessante porque tem pouquíssimas informações. Né? São informações que aparecem escondidas, né? Na descrição de um passo. Eu acho que posso ler um exemplo aqui. Na verdade, não é um exemplo bem... acho que é um exemplo interessante.
depois só o capítulo que ele fala isso, capítulo 30, onde ele está explicando o coupé à deux mouvements. Ele fala assim, abre aspas, e é Ramon. Damos exemplos desse passo na coreografia Aimable Vainqueur, que é uma belíssima dança, onde esses braços são colocados lá de maneiras, aliás, esses passos são colocados lá de maneiras diferentes, tão apropriadas, que a perna parece expressar as notas. O que prova que essa concordância, ou melhor, essa imitação da música com a dança, visto que devemos imitar a suavidade de seus sons através de passos suaves e graciosos. Eu acho essa frase bastante interessante porque ela mostra um pouco do pensamento que provavelmente existiu, né, dessa relação muito íntima entre o gesto sonoro e o gesto corporal, né, e esse casamento aí de música e dança. E ao longo do tratado, ele vai de vez em quando falando, olha, o passo do minueto tem essa característica de leveza e agilidade e fluidez. E aí nisso a gente pode talvez buscar um caráter para a dança quando a gente toca. Né? Então, é muito sutil para nós músicos essas informações que dizem respeito ao caráter da dança. Mas tem, pouca coisa, mas tem. Né? O foco realmente é na descrição dos passos. E aí, então, quando a gente pega o Fourier, pega o Rameau, aí vai na nossa cabeça, no nosso corpo, a gente encaixa as peças e consegue propor, né, uma reconstrução dessa dança. Né? Os dois principais tratados que a gente consegue, então, fazer esse nosso trabalho de interpretação mesmo do que nós imaginamos que pode ser essa dança. Bem, aí depois ele vai ter um outro volume que ele publica um pouco depois, que é o Abrégé, que é um adendo, né, que ele faz ao próprio tratado, que aí ele vai trazer algumas questões específicas de como encaixar os movimentos nos tempos musicais. É muito interessante isso, porque aí vem uma outra informação complementar para a gente que dança, né, porque como encaixar cada parte, o plié, o levé, o seté, né, nos tempos musicais, porque existem inúmeras possibilidades, né, de encaixe. E aí ele vai dizer, olha, né, existem essas possibilidades no compasso binário, no compasso ternário. Né? E o que eu costumo dizer bastante é que muito do conhecimento vem através da prática. Né? A gente consegue encontrar o caráter da dança, o andamento bacana. Quando a gente coloca esses movimentos no corpo, consegue perceber como que essa dança se torna graciosa e elegante, que são dois princípios importantes para a dança dessa época, né? Encontrando o caráter e o andamento adequado para esses movimentos. Né? É interessante que isso acaba acontecendo no nosso corpo, praticando isso. Eu acho que é isso, assim, tá? Né? Para não me prolongar muito mais, o que eu queria falar sobre o Pierre Rameau, para vocês era isso. E agora é o inglês? Então, a gente passou pelo primeiro, vamos lá, vamos ver se todo mundo prestou atenção. Primeiro, tratado 1700, certo? Tratado francês, pai de todos. Segundo tratado, 1725, também francês. E agora a gente vai abordar o terceiro tratado, que é do Tomlinson, Callum Tomlinson, que foi também um mestre de dança e publicou em Londres, em 1735, a arte da dança, tá? Bom, esse tratado, ele é muito bonito também por vários aspectos que eu vou mostrar daqui a pouquinho. O nome do segundo, Bernardo, é Le Maître à Danser, que é como se fosse o mestre de dança, é a tradução, tá? Então, primeiro é Chorégraphie, segundo, Le Maître à Danser, e este, finalmente, em inglês, é o que a gente tem aqui, que é o The Art of Dancing, tá? Publicado em Londres, com sotaque londrino, que eu não sei fazer. Bom, mas então, vamos lá. Do que se trata? Das mesmas danças. Olha, vejam bem. Estamos na Inglaterra, estamos na França, estaremos em Portugal daqui a pouco, a gente vai falar sobre tratado português. Estamos tratando das mesmas danças. Quais danças? Minueto,
gavota, sarrabanda, né? Gigue, que mais? Burrês, chacona, são as mesmas. Por quê, né? São essas danças que tipificavam essa sociedade nesse período, né? São as danças praticadas. Aí, atenção, atenção. Praticadas não apenas vistas no salão, né? Dançadas pelos nobres. Tem um grupo de danças que os nobres dançavam. E tem um outro grupo de danças que também era visto no teatro, que são aquelas mais elaboradas, mais, enfim, com passos, né? Muito mais virtuosas, digamos assim, né? Mas, isso tudo que eu tô falando para dizer o quê? Que o minueto faz parte do salão, mas faz parte também do teatro, da ópera, certo? Com complexidades diferentes. Bourrée faz parte de um ambiente, mas também pode fazer parte do outro. O que altera é a complexidade dos passos e da coreografia. Isso significa o quê? Nós, músicos, quando tivermos minuetos na nossa frente para tocarmos, não fixem essa ideia de que minueto é lento. Minueto é um guarda-chuva de possibilidades, tá? Temos minuetos que eram dançados no salão, podiam ser um pouco mais moderados. O importante é manter o caráter, né? Sempre elegante, nobre. Quando ele vai para o palco, por bailarinos e bailarinas, né? É outra complexidade. Ainda não deixa de ser um minueto, não deixa de ser elegante, não deixa de ser nobre, mas tem outras e outras complexidades. Meu gato tá querendo participar aqui, gente. Eu não consigo mostrar ele não, mas ele tá aqui. Tá invadindo o meu colo. Bom, mas então eu vou falar do Tomlinson. Estamos em Londres, 1735, e ele vai falar da mesma forma, vai falar como se faz a reverência. Então ele explica toda essa introdução que contextualiza essa dança, tá? Tem uma pergunta aqui. Qual que o Rameau publicou que fala sobre encaixar os passos nos compassos musicais? Então, esse é do Abrégé, chama Abrégé. Foi publicado em 1725 também, só que mais tarde, né? Um pouco mais tarde no ano. Bom, Bernardo, sua pergunta é muito boa, mas atenção também. O Fouillet já falava sobre isso, tá? Em 1700. Só que ele fala de uma forma, gente, o Fouillet é feito para mestre de dança. Ele é assim, clínico, tá uma bula de remédio. Não explica muita coisa, você tinha que saber muito bem sobre aquilo. Então era para mestre. Agora, o Pierre Rameau já explica e fala, e pra gente é maravilhoso. No caso, o Tomlinson, ele vai falar também dessas coisas todas. Como andar, a postura, a sala onde se dança, as reverências, e depois ele começa a falar. Tá escutando? Fica aí você. Começa a falar dos passos. E aí fala do minueto, tem um capítulo dedicado só pro minueto, só pro movimento do braço, e para as contradanças, que é um outro assunto. Então, assim, é tudo muito complexo que a gente está falando aqui. E os meus gatos querem brigar justo agora, gente, ao vivo. Really? Ixi! Bom, vamos lá. Tomlinson. Vai. Bom, amo gatos. Vamos lá. Tomlinson, o que o Tomlinson vai trazer pra gente que acrescenta, gente? A gente tá vendo, assim, camadas, né? Que vão se avançando. O que ele traz pra gente? Esse tipo de imagem que é incrível. Então, o que ele faz? Ele faz essas gravações como se fosse em 3D. Ele é o primeiro tratado que mostra como os corpos podem ser vistos de uma forma tridimensional. E, além de tudo, coloca no chão, no solo, os passos que estão sendo ali realizados. Eu vou tentar mostrar de mais pertinho. Dá para ver? Ó, olha que bonito, né? Então, esse é o movimento que vai ser feito por esse cavaleiro aqui, na dança do minueto. Mas é interessante que ele traz essa proposta também visual, como uma forma de educar, né? De educar para a dança através de um tratado extremamente visualmente interessante, né? Bom, e o que ele traz também, nós músicos? Por exemplo, sempre essa pergunta aparece. Mas na hora da reverência, antes do minueto ser dançado. Aliás, antes de qualquer dança ser dançada, né? Tinha um momento de reverência, principalmente se ela era feita no salão, na presença do rei. Bom, que música que dançava?
Aliás, que música que tocava? Já era a música da própria dança? Fazia uma repetição a mais? Não é isso que o pessoal pergunta? Olha, não tem tantas respostas, mas o Tomlinson mostra que isso aqui é um casal dançando um minueto e no momento de reverências tem um prelúdio já feito em 3/4, ou seja, que é o compasso do minueto, em 3, né? Mas já tem um prelúdio, então fica uma música fazendo uma coisa assim, em semicolcheias. E nesse momento há as reverências, que são todas também coreografadas, né? Então, quando a gente também estava falando de dança, a importância da gente perceber a dança nessa sociedade é que tudo era dança. Ou melhor dizendo, tudo era coreografado, né? Como você caminha é uma coreografia, como você cumprimenta também, como você faz as reverências também, a forma que você caminha e quando você passa por outras pessoas, a forma que você inclina o corpo também é coreografado, ou seja, a questão é que a gente não tem muita espontaneidade nessa sociedade, no sentido dessas prescrições do movimento, né? E quando a gente pensa sobre isso, também trazemos para a nossa compreensão musical o quanto tudo ali está muito já definido, tá? Assim, tem muitas definições como ponto de partida, tá? Então, essa é a história do Tomlinson. Ele traz, num tratado maravilhoso, essas imagens, que foi, inclusive, a que deu origem ao nosso cartaz que vocês viram, né? Então, aqui eu estou no meu preto e branco basiquinho aqui, porque eu não tenho aquela edição incrível, mas, né? Dá para ver, ó, como é lindo. Ele desenha os corpos dançando, aqui os passos, a trajetória, e aqui a música que corresponde. Cada compasso desse corresponde ao movimento, aqui uma sequência de movimentos aqui embaixo. Então, é muito bonito. Eu acho que é uma contribuição linda. Pergunta aqui que acho que o perfil Dança Educativa fez, que foi se a gente, quem faziam as gravuras. Você sabe? Tem aí na. Bom, e aliás, isso é um aspecto muito importante, porque isso aqui, gente, aqui hoje, a gente usa papel como se fosse qualquer coisa, né? Assim, a gente joga papel, usa papel. Na época, era muito caro. Então, ter uma edição gravada, que era feita por um artista, né? O gravador era alguém oficialmente, um artesão das gravuras, tá? Então, não era o mestre de dança que fazia, tá? Quem fazia esse processo todo de gravar, fazer uma edição, que era um processo caro, e de um artesão, de alguém que realmente dominava a arte, tá? A arte da gravura, tudo feito em placas de metal, é bem complexo. E mais complexo, tudo isso aqui a gente vê, mas era o avesso, né? Porque quando eles fazem a gravura, eles fazem no negativo, e quando imprime o que a gente quer ver. Então imagina a inteligência da pessoa conseguir fazer tudo isso no avesso, né? Essa é a contribuição, então, do Tomlinson. Então, a gente está em 1735, em Londres. E ele foi um dos principais mestres de dança inglês, tá? Mas as danças a gente está falando das mesmas danças. Só uma pergunta que o Edson fez 2 vezes aqui, que é sobre os sapatos que a Raquel mostrou, se eles são de época, né? Ah, o sapatinho, não, cadê? Até caiu aqui. Esse aqui, né? Tradicional de balé, assim, né? É. O que é legal, Edson, é que é o seguinte, quando a gente percebe, quando a gente treina essas danças, é interessante ter um pouco de, que a gente chama de talão, né? Porque realmente o movimento que a gente faz não é tão amplo quanto do balé, né? O balé que vocês conhecem mais, mas de qualquer forma, esse talão nos ajuda também a mantermos um pouco mais essa qualidade do movimento, que é descrita nos tratados que a gente tenta recuperar, né? Porque tudo que vocês estão vendo aqui é um esforço de ler, interpretar e trazer para o movimento, né? E depois ainda tocar, porque isso aí é um pouco do que eu faço, né? Então eu treino os passos, como eu sei, por exemplo, o andamento de um minueto, eu só posso saber se eu souber fazer os passos do minueto e ver o quanto rápido, quanto lento eu consigo, né, de margem, para depois tocar aquele minueto, senão eu fica uma coisa um pouco teórica demais, né? Então a prática, como o Osni falou, né? A prática é fundamental para a gente saber
a qualidade dessas danças, né? A qualidade do caráter, dos movimentos, das coreografias, é isso aí. Qual é o nome desse livro? The Art of Dancing. Muito obrigada, Bernardo. É isso mesmo. E só mais um comentário, né? Os homens também usavam esse sapato com salto, né? Com esse talão, que é esse salto do calcanhar, né? Nessa região. É uma outra vestimenta, né? Exato. Então, só lembrando também que é possível acessar essas fontes históricas, esses tratados, online. Então, você pode encontrar esses tratados no portal da Biblioteca Nacional da França, que é o portal Gallica, e aí você pesquisa, ou também no portal de outras bibliotecas, Library of Congress, dos Estados Unidos também tem bastante coisa, então esses tratados estão disponíveis. Depois a gente pode até passar links, não sei como é que a gente poderia fazer isso. Ah, pera lá. Você falou uma coisa, já puxei o gancho aqui. Temos um site, Passos do Barroco. Passosdobarroco.com. Lá tem muitos links que a gente compartilha, onde vocês podem ter acesso a esse material. Além de, alguém perguntou mais atrás se a gente tem os trabalhos acadêmicos nossos, né? Tem lá também. Tem o meu trabalho, tem o da Clara. Então, vocês podem ir lá fazer o download gratuito. Nosso material está todo lá disponível. Passosdobarroco.com. Isso. Então, agora a gente... Tá, Clara? 5 minutinhos? Tá. Então, agora a gente vai passar para 2 tratados portugueses que são publicados um pouco mais para frente, um pouco mais tardiamente. O tratado A Arte de Dançar à Francesa, de 1760, escrito e publicado pelo José Tomás Cabreira, em Lisboa. E também um outro tratado, que é o Tratado dos Principais Fundamentos da Dança, de 1767, que é do Natal Jacome Bonnem, que foi publicado em Coimbra, né? Esses 2 tratados são os primeiros que que publicam sobre essa dança francesa, a belle danse francesa, mas em língua portuguesa, né? E a proposta eles referenciam diretamente esses tratados franceses, principalmente o Rameau, e dizem que eles estão trazendo esse conhecimento, né? O Cabreira, inclusive, fala assim, eu me inspirei num livrinho francês, e o Bonnem fala, né, dá nome aos bois, fala que do Rameau, do Pécourt, enfim, do Ballon, de vários outros mestres franceses, né? Esses 2 tratados, eles são mais resumidos do que o do Rameau, por exemplo, e são mais focados, tanto, em primeiro lugar, numa parte mais desse gestual que compõe o gestual de corte da dança. Então fala, os 2 seguem mais ou menos o mesmo script, né? Falam sobre as posições dos pés, que um chama de posturas, o outro chama de oposições. Falam sobre o modo de andar bem, o modo de manter o corpo, os gestos de tirar o chapéu, e falam muito sobre as cortesias em geral, como fazer uma cortesia quando você entra numa casa, antes de dançar, etc, etc. E eles focam nos passos de dança do minueto, que é a dança muito em voga no século XVIII nas cortes europeias de uma maneira geral. Então, esses 2 tratados seguem mais ou menos esse padrão. O primeiro, que é do Cabreira, ele usa descrição em texto e algumas gravuras. E o tratado do Bonnem, que é posterior, ele é só descrições em texto, né? Mas são muito interessantes para a gente pensar como que isso chega também em Portugal, com influências francesas, de mestres de dança franceses também. E sobre esses tratados, tem uma obra muito interessante, que é a dissertação de mestrado da Alexandra Canavieira de Campos, que é uma grande amiga nossa, membro do Portangaloise, que é um grupo de danças antigas lá de Portugal,
E ela fez um tratado, não, ela fez um trabalho, né, uma dissertação sobre esses tratados portugueses. Então fica a dica aí também para vocês procurarem uma bibliografia de referência. Enfim, acho que nosso tempo se esgotou. Eu acho que o Instagram não cai mais em 1 hora, mas mesmo assim é bom a gente ficar Vocês acessível, É, né? querem fazer um momento de resposta depois? A gente expôs aqui, a gente pode cair e voltar e responder as perguntas que a gente recebeu nos stories e algumas perguntas que apareceram aí no chat. Pode O que ser, vocês pode acham? ser, pode ser. pode ser. E já lembrando, gente, que a nossa intenção é fazer uma próxima live continuando esse assunto, né, dos tratados. Então, a gente falou de 5 hoje, mas a gente tem tratados alemães, espanhóis, outros tratados franceses. Então, fiquem de olho que a gente vai continuar postando semanalmente sobre esse assunto dos tratados. E logo, logo a gente marca uma segunda live sobre tratados A, da Belle Dance. a Marina perguntou de quando é o português, de que ano? São 2, tá, Marina? A gente falou do O Cabreira, do Cabreira é de 1700, 1760, que é Arte de Dançar à Francesa, e o Tratado dos Principais Fundamentos da Dança, do Bonhème, é de 1767. Os dois estão disponíveis, entra lá no site do Passos do Barroco, que a gente já deixou o link direto da Biblioteca Nacional de Lisboa e vocês podem acessar. A gente fez um Deixa eu fazer trabalho que a gente vai um pegar para vocês comentário. mastigadinho, viu? Porque a gente ficou anos fazendo levantamento desses links. Então agora. Fazer um comentário. Eu acho que é interessante, principalmente para os músicos, ou para quem gosta de repertório sinfônico. A gente estuda sempre, né, e ouve no repertório, principalmente da segunda metade do século XVIII, né, a gente vai encontrar o minueto entrando como parte, como movimento constituinte da sinfonia, né, uma forma essencialmente uma forma instrumental, né, orquestral, e a sinfonia clássica ela vai quase sempre conter um minueto como um quarto movimento, né? Então, nesse processo de transformação da sinfonia, no final do Barroco, entrando no classicismo, então a gente tem o acréscimo do minueto na sinfonia, e não é à toa, né? Quando a gente pega esses tratados da segunda metade, tratados de dança, da segunda metade do século XVIII, que dão essa ênfase no minueto como uma dança importante do dia a dia, do cotidiano dessa sociedade de corte, né? A gente entende por que no repertório sinfônico isso vai refratar, né? Vai ecoar lá no gosto da música instrumental a presença de um minueto, né? A gente tem que entender que essa dança e essa música eram apreciadas principalmente por um grupo social, né, que é a cidade de corte. Aos pouquinhos, com os teatros públicos, né, isso vai se estendendo a outras classes sociais, mas entender que, né, a presença do minueto na sinfonia é um reflexo da importância da dança no cotidiano dessa sociedade, né, e os tratados de dança refletem isso, porque todos eles, a partir da segunda metade do século XVIII, insistem em falar e ensinar as regras do minueto. Tá? Só um parênteses que eu queria fazer aí. Não caímos, então Então acho que a gente pode avancemos. continuar. Vamos lá. Vamos lá as perguntas? Tem a pergunta aqui do Jado Edson aqui, ó. Foi a família real que trouxe o barroco para o Brasil? De repente a gente pode, inclusive, já responder uma pergunta que foi feita pela Carolina Bonatti antes, né, para a gente. Ela perguntou se existem tratados, se existe algum tratado publicado no Brasil colonial, né, no Brasil no período da colônia. Então, vamos juntar isso aí, vamos ver como é que o Brasil entra nessa questão. Uhum. Em primeiro lugar, ao que se sabe, pelo que nós sabemos, não existe nenhum tratado publicado no Brasil no período da colônia, né? O primeiro tratado que vai ser publicado no Brasil vai ser no século XIX, que é o do Patrício, né? Do Álvaro Dias Patrício, mas no século XIX, depois da vinda da família real.
Isso não significa que esse tipo de conhecimento não tenha circulado na colônia, porque existem várias maneiras de se circular. E a gente tem algumas evidências, algumas fontes da época, coisas muito esparsas, menções muito rápidas sobre notícias de minuetos no período colonial, de minuetos que foram dançados, ou danças cênicas que foram feitas em festas coloniais, como as do Triunfo Eucarístico e etc. Mas tratados e publicação de tratados no Brasil colonial, nós não temos notícia e acho muito pouco provável que isso exista, porque o Brasil, enquanto colônia, não podia ter uma imprensa, né? Nem tipografia, nem nada. A primeira tipografia que vem para o Brasil vem só com a corte portuguesa, quando vem para o Brasil em 1808. E também, antes disso, o Brasil não tinha corte. Então, fazer uma dança de corte num lugar que não tem corte, né, também é uma coisa, o que não significa que esses princípios não circulavam, né? A gente tem essas evidências, essas pistas. Mas é só a partir da vinda da família real que se tem um pouco mais de sistematização disso, né? Do baile da corte, aí a gente tem minuetos e outras danças mais do final do século XVIII, início do XIX. E aí a gente tem mais registros e logo depois mais mestres de dança vindos da Europa que começam a circular. E tudo isso já determina uma outra lógica para a dança no Brasil, né? Tem uma pergunta que eu acho que o perfil Bernardo fez. Sabem dizer sobre como essas danças foram recebidas pela corte inglesa, né, lá antes, né, bem antes, porque a ideia do Luís XIV era sistematizar essas danças com esses conhecimentos, né, mas eles não, ingleses, franceses, tinha aquela situação, mas essa cultura francesa era muito forte, né? Quem quiser responder um pouco melhor. Olha, eu sei que a cultura inglesa das country dances, né, que eram as contradanças, mesmo na França de Luís XIV, ela se perpetuou. Então, quando a gente fala dessas rixas aí, claro que tinha uma coisa do poder, né, as coroas que disputavam o poder. Mas em termos de cultura, elas iam muito se entrelaçando, né? Eu acho que elas se misturavam mais do que se chocavam. Então, o que a gente sabe é que essa tradição desse tipo de dança, que foi toda, né, concebida, vamos dizer assim, e organizada, enfim, pelos franceses, né, nessa altura, eles também receberam essa cultura da dança porque ela passou a ser a dança oficial. Isso porque antes desse modelo francês, o que era o modelo? Tinha um outro modelo que era o italiano. E também as cortes abraçavam esse modelo italiano. Elas realizavam as danças segundo tratados e conhecimentos e práticas da dança italiana, por exemplo. Tem o tratado do Nobilità des Dames, não é isso, Clara? Que sabe melhor sobre isso. Do Cesare Negri, Isso, são tratados Caroso. 16 e 17, né? Então, vocês veem que migra, né? A coisa do poder vai para outro lugar, aquela cultura é absorvida como um padrão, né? Mas elas ainda se misturam. Então, não é dizer que aquela tradição italiana morreu, não necessariamente, ela vai se mesclando também, né? E a tradição inglesa das country dances, contradanças, se mantém fortemente, fortemente na França, ao ponto também de extravasar e vir a outros lugares, inclusive para cá, né? A nossa quadrilha é uma country dance, né? Ela tem essa raiz, é uma country dance, né? E é isso. Talvez uma relação de amor e ódio, né? Assim, porque apesar de haver as diferenças, digamos, a busca por poder, né, a luta por poder, por dominar um ao outro, talvez existisse isso e as diferenças culturais, mas havia talvez uma admiração, porque essa forma de dançar francesa
realmente é a forma que predomina na Europa. Lógico que em cada localidade eles vão acrescentar um sabor aí específico, né, alguns elementos específicos, mas a forma de dançar sempre é a francesa. Nós temos um tratado importante na Alemanha, de 1717, que é o Gottfried Taubert, que se chama também o mestre de dança, que fala, olha, nesse tratado eu vou falar dos princípios da dança francesa. Né? E vai ter uma notação Cochin Foyer, vai trazer informações que depois o Rameau também apresenta, enfim. Né? Então, apesar das diferenças, existia uma certa hegemonia dessa dança por toda a Europa, que era a dança francesa. Né? Lógico, se a gente for estudar de onde ela vem, nós vamos encontrar raízes italianas, certo? E no momento onde a dança começa a ganhar força na França, a Itália meio que abandona isso e ela está criando a ópera. Né? No começo do século, a Itália está criando a ópera. O que é a ópera? A ópera está na nossa vida, né? Até hoje. Então, assim, a Itália está criando a ópera. Então, assim, né? Ela tipo assim, olha, tudo bem, eu não quero a dança, eu vou cuidar do canto e a França cuida da dança. Apesar assim. que a própria ópera traz a dança nela também, né? Isso é um outro assunto, que vai ser também de uma live mais para frente. A ópera na França, né? A ópera para ser aceita na França, ela teve que encher de dança. Exato. E na Itália a dança fica nos entreatos, né? Exatamente. Fica numa posição menos ali, enquanto que na França a dança entra com tudo na ópera, e aí sim essa ópera entra para o gosto francês, né? Por causa da dança. Verdade. Enfim. Temos outras perguntas? Sim. Alguém perguntou se existe tratado austríaco. Eu desconheço. Eu sei que tem o Taubert, como o Luasny falou, né? O Taubert, Gottfried Taubert, de 1717, que é de Tanzmeister, eu acho que é assim que fala, não sei, tá? Mas, aliás, que é uma coisa assim gigante, gigante. Ele, aliás, um dos tratados mais importantes e menos acessíveis por causa do alemão antigo. E temos uma felicidade de ter uma tradução recente para o inglês, né? Porém, inacessível, porque é um preço absurdo. A gente não conseguiu ainda ter acesso a isso, mas, enfim, tem esse material já um pouco mais acessível, porque, claro, a gente também está falando de tratados que foram escritos nas suas línguas praticadas lá no século XVIII, né? Então, a gente também tem que fazer essa aproximação histórica da interpretação de um texto antigo também, com a sografia antiga, enfim, com, né, os significados. Então, é um trabalho que a gente faz no Passos do Barroco também, né? Não só da prática dessas danças, mas estudos dessas fontes como documentos históricos que precisam também serem olhados e estudados com outras ferramentas, né? A gente não pode ligar a chave e sair já entendendo esse documento. Não é assim, a gente está anos fazendo isso. Mas sobre o mundo germânico, também é importante lembrar que o mundo germânico não era a Alemanha que a gente tem hoje, né? Era um conjunto de principados, né? E aí o que a gente tem? Em termos de tratados que foram publicados nesse mundo germânico, eles foram publicados principalmente em Leipzig, em Frankfurt e principalmente em Leipzig e em Frankfurt. Então, talvez o que é também interessante que são duas cidades que têm uma tipografia, uma imprensa, né, muito muito potente, né, essas casas de impressão. Tem mais uma questão. Deixa eu só. Eu vi alguma falando sobre o Magri e o Lambrance, não foi? Teve alguém perguntando sobre o Magri e o Lambrance. Perdi essa. Bom, então, só para dar essa resposta, o Magri, Gennaro Magri, é um outro tratado que a gente não falou ainda nessa live, a gente vai falar mais para frente, mas só para a pessoa não ficar sem resposta,
Ele foi publicado em Nápoles em 1779, então a gente já está indo para o final do século XVIII, né? E ele fala muito da dança teatral, não a prática da dança em si no salão dos nobres, né? Ele fala daquela que é feita no palco. E aí é muito interessante, porque lá ele vai falar das 3 categorias de dança, que é o sério, o mezzo caráter, o grotesco, né? Ele vai falar de muitos passos específicos dessas danças teatrais. Então a gente está já num outro universo, que é dança teatral, feita por profissionais da dança, tá? E no sentido também de que a própria música também já se adapta a uma outra... Se adapta não, as duas, né, vão se transformando a essa nova forma de se expressar com a música e com a dança. E mas bem no início do século XVIII, tem um tratado de dança teatral, o único, minha gente, que temos referência, que traz iconografias, que é o do Lambrance. Então, veja bem, tratado de dança teatral, daquela feita nos palcos, né? Temos o Lambrance, que é esse lindo aqui, ó. Né? Que é do início do século XVIII, 1716, se não me engano, ou é 8, agora 1716, 16. E ele fala sobre esses personagens que são, então, fala não, ele traz iconografias, que são sério, mezzo caráter, cômico, grotesco, tá? Então, se vocês puderem procurar o Lambrance, é maravilhoso. Inclusive, ele traz toda a tradição italiana de dança, que é baseada também na commedia dell'arte, né? Então, quando a gente tem esses personagens dançando da commedia dell'arte, isso é tradição italiana de dança, tá? De trazer, através da commedia dell'arte, também a prática da dança. A gente vai falar sobre isso numa outra live, fiquem ligados. Tem mais? Gente, desculpem que eu tive que ligar aqui o carregador, por isso que ficou essa bagunça aqui na minha cara. Mas, Clara, eu não tô te vendo, eu tô te ouvindo só. Eu tô vendo, Então, tô vendo, ok. Clara. Estão me vendo? Sim. Então, só aqui Então, para terminar, ó. Tá vendo o pessoal fazendo acrobacia? Dança italiana, teatral. Isso também é muito importante. É um assunto que a Maria Zanana está perguntando, dessa transição do balé para a Rússia, né, no século XIX. Esse assunto, mais para a parte dessa transição, final do século XVIII, início do século XIX, a gente vai tratar numa live específica também, tá? Para vocês entenderem também todo esse caminho aí que a gente está tentando trazer para vocês um pouquinho, gente, uma degustação. É muito assunto, né? E é uma delícia falar sobre isso. então a gente pode encerrar por aqui? O que vocês acham? Acho que Eu acho que é bom tamanho, né? acho que E aí a gente guarda para os próximos bate-papos. não vamos esgotar. Mas, ó, uma dica, então, pessoal. Visita nosso site, tem muito material para vocês verem, né? Que é passosdobarroco.com. Temos também aqui, através do nosso Instagram, sigam a gente que vocês vão estar sempre atualizados, tá? E Tem um canal no YouTube. temos o YouTube. Aliás, temos o nosso canal do YouTube tem essas maravilhosas beldades aqui dançando em projetos lindos, né? Então tem exemplos lá de giga, de minueto, de sarrabanda. Então, dê uma olhadinha. Aproveita, assina o nosso canal lá, porque isso ajuda, viu? Ajuda muito vocês aderirem ao nossas mídias. Irem, né? Nós que agradecemos, Zanonete. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada pela presença. Obrigada a todos e todas. Obrigada, gente, pela companhia e vamos continuar conversando. É isso aí. Obrigado a todos pela presença. Eu vi aqui alunos, amigos aqui de Pirassununga, que vieram prestigiar. Agradeço. E é isso. Encontre a gente aqui nas redes sociais, façam perguntas, acompanhem nosso trabalho. Estamos aí para, enfim, ajudar vocês no que for possível. Então, até a próxima live, pessoal. Então,
Então, se cuidem, Bem, se vacinem, pelo amor. Por Por favor. favor, pelo amor. Tchau, gente. Até. Um beijo. Muita Maria, um beijo. Beijo, tchau.